Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Júnior. Caros irmãos em Cristo, é uma alegria ler a Palavra de Deus com vocês mais uma vez e conduzi-los à meditação em cima do texto sagrado. O texto de hoje está em Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer. Mateus capítulo 5, começando no verso 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Esse último trecho que a gente leu aqui no versículo 37 é bem conhecido, né? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Esse é um verso conhecido do Sermão do Monte. E eu quero nos conduzir agora no estudo de mais um dessas antíteses, né? Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Havia uma interpretação de que você poderia fazer juramentos em certas situações, mas você não poderia jurar falsamente. E Jesus vai se contrapor a essa leitura. Jesus está reinterpretando os mandamentos ao longo do capítulo 5. Veja, a gente já lidou, por exemplo, com o sexto mandamento, que é o não matarás. Num episódio anterior, a gente lidou com aqueles que achavam que se você não tirasse a vida de alguém, você não quebrava o sexto mandamento. E Jesus disse nada disso. Se você desonra e promove discórdia, você já está ferindo a vida do outro. E num episódio que veio antes desse aqui, nós trabalhamos o sétimo mandamento, que é o não adulterarás. Então, Jesus está pegando mandamentos e interpretações equivocadas desses mandamentos nesse trecho aqui. Agora, ele vai abordar o nono mandamento e principalmente o terceiro. O nono diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas o terceiro foca mais na honra de Deus, não tomar o seu nome em vão. É por isso que ele vai dizer, não jure por Deus. Você não tem controle por ele, né? Não jure pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jure pela terra, porque é estrado dos seus pés. Nem por Jerusalém, a cidade do rei. Eu posso jurar por uma coisa que é minha cabeça. Ele falou, não, você não controla nenhum fio de cabelo dela. Você não tem controle para que essas coisas validem a sua palavra. Que a palavra tenha validade em si mesma. O seu sim seja sim e o seu não seja não. Veja, Jesus não está se contrapondo a votos, tá? Existem vários lugares na Escritura em que votos são vistos como sendo lícitos, até porque eles refletem compromissos de aliança. Por exemplo, o casamento é uma cerimônia de aliança. E no casamento tem votos. E a Escritura não é contrária a isso porque ela está repleta de linguagem de compromisso, de aliança um com o outro. Tanto de Deus para conosco, quanto entre seres humanos. Assim como quando a gente professa a nossa fé em Cristo numa igreja, para que a gente seja batizado, não é? Para que a gente seja recebido como membro naquela igreja. Se você passou por essa experiência, você vai se lembrar que professar a fé envolveu fazer compromissos. Um dos compromissos que a gente faz é de lealdade, de serviço, de obediência às autoridades enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras. Esse tipo de compromisso não é alvo da crítica de Jesus Cristo. Entenda isso. Ele está, na verdade, reagindo aos votos que você pode deixar de fazer se a sua palavra for verdadeira. Você não precisa validá-la com apelo a coisas mais sagradas. Nada disso. Se a sua fala verdadeira é uma prática, deixe que as pessoas creiam no que você fala, antes do que nas coisas para as quais você apela. Então, Jesus está se contrapondo às promessas vazias, mas mais do que isso, as promessas vazias eram motivo de crítica, inclusive dos fariseus e escribas. Mas Jesus está se contrapondo à necessidade de você confirmar as suas promessas, a sua fala. E como isso é prático para um Brasil repleto de promessas vazias, não é verdade? E até de tanta
falta de credibilidade que a gente precisa procurar crédito, precisa procurar alguém que valide, que respalde a nossa palavra, porque nós estamos numa sociedade que não acredita em você. Eu estou falando aqui especificamente do fato da gente, muitas vezes, precisar de alguém que confirme o que você está dizendo, porque nós desconfiamos das pessoas. Jesus quer que o povo de Deus seja marcado por mais veracidade. Mais veracidade. Isto é, ele quer aqui combater o desrespeito para com Deus como testemunha e juiz. E o desprezo para com o próximo, quando a gente fala alguma coisa que não é verdadeira. Jesus está dizendo, olha, não desonre as coisas sagradas e não desrespeite o próximo. Seja verdadeiro. O apelo de Jesus à veracidade é muito importante em dias em que nós desconfiamos das pessoas em ambientes públicos, não é? E mais triste ainda, quando nós desconfiamos de pessoas no ambiente eclesiástico. Jesus não está dizendo que a gente tem que ser ingênuo. Não está dizendo que a gente tem que ser crédulo no sentido de ingenuidade. Ele mesmo disse que a gente tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. O que ele está ensinando é que a gente deve aprender a promover discursos confiáveis. Fala que confirma a nossa lealdade. Se você fez compromisso, você diz, eu vou honrar o meu compromisso. Se você disse que vai fazer, você vai lá e faz. A gente gosta de pessoas assim. Pessoas assim são confiáveis. Pessoas assim refletem as glórias de um Deus fiel. Por isso que Jesus quer promover palavras verdadeiras na vida do povo. Você percebe como ele está reinterpretando o espírito dos seus dias? Enquanto as pessoas achavam que o errado era você jurar falsamente, Jesus quer dizer, é mais do que isso. Você erra quando você precisa apelar às outras coisas para dar credibilidade a você. No meio do povo de Deus, tem que haver gente que é confiável porque é de Cristo. Olha que aplicação importante a gente pode tirar para as nossas vidas. Talvez você desconfie de pessoas quando elas dizem algumas coisas porque você acha que conhece elas. Mas nessas horas, a gente quer ler coração e Deus falou nada disso. Ouça palavras. Julgue as pessoas pelas palavras. Quando pessoas são confrontadas e às vezes disciplinadas na igreja, não é porque a gente sabe o estado do coração delas, é porque a gente está julgando as pessoas pelo seu exterior, pelos seus atos e pelas suas palavras. É assim que a gente tem que fazer com pessoas. Dê credibilidade ao que as pessoas falam, sem achar que você lê corações. Você não lê corações. Só o teu Salvador faz isso. Então, resgatemos a importância não só da veracidade, mas de sermos pessoas que confiam nos nossos irmãos e esperam que os nossos irmãos sejam verdadeiros. Então, confiam em que sentido? Dão ouvidos às suas palavras e os avaliam pelas suas palavras, não por supostas intenções que a gente acha que eles têm. Eu quero terminar dizendo uma coisa. Toda a nossa vida é vivida diante de Deus. Os reformadores usavam uma expressão que significa diante de Deus, coram Deo, diante de Deus. Se toda a nossa vida é vivida diante dele, então todas as palavras que nós usamos são palavras que devem levar em consideração Deus estar presente, Deus estar vendo e ouvindo. Não existem palavras sagradas e palavras seculares. Seu linguajar em outros contextos não pode ser diferente do seu linguajar na igreja. Tem que haver uma unidade de expressão na presença do Senhor. Deus ouve todas as palavras. Então seja verdadeiro e confie nas pessoas que têm sido mudadas pelo Espírito e dê o crédito de que elas sejam julgadas pelo que elas dizem e fazem, não pelo seu interior, que não é da sua conta, não é para você se intrometer. Descanse naquilo que o Espírito de Deus está fazendo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. E honre as pessoas por aquilo que elas falam.